Você ouve, a partir de agora, Gotas de Luz. Uma mensagem de vida e esperança a todos. Gotas de Luz, trazendo o Espiritismo para bem perto de você. Realização: União Espírita de Monte Alto. Iniciando o programa de hoje, passamos a apresentar a minha, a sua, a nossa história em Histórias que a Vida Conta. Um dia, um advogado famoso foi entrevistado. Entre tantas questões, lhe perguntaram o que de mais importante fizera em sua vida. No momento, ele falou a respeito do seu trabalho com celebridades. Mais tarde, penetrando as profundezas de suas recordações, relatou: "O mais importante que já fiz em minha vida ocorreu no dia 8 de outubro de 1990. Estava jogando golfe com um ex-colega e amigo que há muito não via. Conversávamos a respeito do que acontecia na vida de cada um. Ele contou-me que sua esposa acabara de ter um bebê. Estávamos ainda jogando, quando o pai do meu amigo chegou e lhe disse que o bebê tivera um problema respiratório e fora levado às pressas ao hospital. Apressado, largando tudo, meu amigo entrou no carro de seu pai e se foi. Fiquei ali, sem saber o que deveria fazer. Seguir meu amigo ao hospital? Mas eu não poderia auxiliar em nada a criança, que estaria muito bem cuidada por médicos e enfermeiras. Nada havia que eu pudesse fazer para mudar a situação. Ir até o hospital e oferecer meu apoio moral? Talvez. Contudo, tanto meu amigo como a sua esposa tinham famílias numerosas. Sem dúvida, eles estariam rodeados de familiares e de muitos amigos a lhes oferecer apoio e conforto, acontecesse o que fosse. A única coisa que eu iria fazer no hospital era trabalhar. Decidi que iria para minha casa. Quando dei a partida no carro, percebi que o meu amigo havia deixado seu veículo aberto e com as chaves na ignição, estacionado junto às quadras de tênis. Decidi, então, fechar o seu carro e levar as chaves até o hospital. Como imaginara, a sala de espera estava repleta de familiares. Entrei sem fazer ruído e fiquei parado à porta. Não sabia se deveria entregar as chaves, conversar com meu amigo. Nisso, um médico chegou. Se aproximou do casal e comunicou a morte do bebê. Eles se abraçaram, chorando. O médico lhes perguntou se desejariam ficar alguns instantes com a criança. Eles ficaram de pé e se encaminharam para a porta. Ao me ver, aquela mãe me abraçou e começou a chorar. Meu amigo se refugiou em meus braços e me disse: "Muito obrigado por estar aqui." Durante o resto da manhã, fiquei sentado na sala de emergências do hospital, vendo meu amigo e sua esposa segurando seu bebê e se despedindo dele. Isso foi o mais importante que já fiz na minha vida. A vida pode mudar em um instante. Podemos fazer planos e imaginar nosso futuro. Mas ao acordarmos de manhã, esquecemos que esse futuro pode se alterar em um piscar de olhos. Esquecemos que podemos perder o emprego, sofrer uma doença, cruzar com um motorista embriagado e outras 1000 coisas. Por isso, entre as tantas coisas que nos tomam as horas todos os dias, não esqueçamos de eleger um tempo para umas férias, passar um dia festivo com a família. Uma hora para estar com as crianças, ler para elas, participar de uma festa na escola. E, naturalmente, guardar um tempo para cultivar amizades. Vocês tiveram aí Histórias que a Vida Conta, o Nildair nos trazendo já hoje a nossa historinha, e em cima dela o nosso tema, que é o que queremos de nosso futuro. E quem vai falar conosco hoje é o companheiro Tadeu Veronese Nunes, que é o presidente da nossa casa. Ô Tadeu, o tema é muito interessante, né? E muito abrangente também, só que nós vamos especificamente uma visão espírita da coisa, né? O que queremos do nosso futuro. E, é claro, a gente sempre tem que começar esclarecendo.
O que podemos entender sobre futuro? O que é futuro para nós? Pela definição do dicionário Aurélio, futuro é o tempo que há de vir, sorte futura, destino. É assim que está definido No dicionário, né? Aurélio. Agora, como é que nós, espírita, podemos entender, entre aspas, sorte futura, destino? Porque é uma palavra não entendida muitas vezes. Alguns acreditam que tudo já está escrito e nós somos somente personagens de um espetáculo teatral dirigido por Deus. Primeiro precisamos saber os atributos de Deus, que Deus é amor, é bondade, é justiça, e depois nos lembrarmos do livre-arbítrio, que é a decisão que nós tomamos em cada situação. Portanto, somos nós que criamos o nosso futuro a cada momento. E aí começa a ficar interessante, Tadeu. Nós, aqui mesmo no programa Gotas de Luz, já tratamos desse assunto e a gente fala muito sobre isso. Que quando nós vamos reencarnar, a gente participa e a gente tem uma programação que é feita anteriormente. E aí, então, em cima da sua questão, que o nosso amigo ouvinte pode perguntar, mas e essa programação que é feita antes de nós nos reencarnarmos? Ela não afeta a nossa existência? Ela não afeta o nosso futuro? Nós não podemos confundir programação com realização. Peguemos um exemplo prático. Uma empresa pode programar uma produção de 1.000 peças por dia em sua unidade de fabricação. Mas durante a execução desse trabalho, muita coisa pode acontecer. Falta de energia elétrica, falta de matéria-prima, quebra de uma máquina, etc. Conosco também. Fazemos uma programação, mas quando vestimos novamente esse corpo de carne e osso, no qual o espírito necessita para se manifestar, é que vem o verdadeiro crescimento moral. Deixando de lado, abafando, as más tendências que nós trazemos e despertando as boas, que também nos seguem em cada jornada terrena. Muitos dos conflitos que afligem o ser humano decorrem dos padrões de comportamento que ele mesmo, ele próprio, adota em sua jornada terrestre. Quer dizer, está implícito aí o livre-arbítrio, né? Que é o grande problema que você vai falar daqui a pouco sobre o livre-arbítrio. Mas, ainda nesse raciocínio, eu diria para você, e quando a gente fica se queixando do presente que vivemos e também do nosso futuro? O que é que podemos falar? Presente e futuro. E há um queixume, a gente começa a reclamar. Justamente. O hábito da queixa ou reclamação constitui, Pinheiro, um dos mais graves condicionamentos que a criatura se permite incorporar à conduta cotidiana. Diante das concessões fecundas que lhe chegam através das manifestações da vida, o homem somente possui motivos para louvar e agradecer, jamais para queixar-se. Se acaso lhe falte a saúde, mediante o conhecimento da reencarnação, sabe que expunge, ou seja, que se acerta com delitos cometidos em existência anterior, contra o equilíbrio orgânico ou psíquico, de cuja falta ora se ressente. Se experimenta a dificuldade financeira ou vive em miséria socioeconômica, pelo mesmo motivo descobre que a escassez atual é decorrência do desperdício a que antes se entregou, levianamente. Se carpe amargura e abandono, detecta que aquilo que negou a outros corações, quando lhe buscaram socorro e companhia, então é daí que vem essa situação. Então, para cada situação amarga, defronta análoga dívida pretérita responsável pela situação hoje existente. Uma correspondente, né, no passado. No passado, e ela é igual. Então, a reencarnação é a resposta para todas as ocorrências da vida humana. Crescendo através de etapas, o espírito é o responsável por todas as manifestações de felicidade ou de desdita que o surpreende no processo de evolução. Assinalando para a glória e a liberdade total, ele adquire experiências iluminativas, ora pelo sofrimento, vezes outras pela realização operante do bem. A sua opção gera as consequências jamais diferentes das ações encetadas. Queixar-se, portanto, é atitude anestesiante
negativa é um mecanismo de evasão da responsabilidade. A queixa corrompe o homem e o conduz ao pessimismo, engendrando situações deprimentes, quão desagradáveis. Então, ao invés da reclamação insensata, cabe ao homem corrigir o erro quando disponha de ocasião e, caso contrário, avançar, produzindo o melhor, graças ao que modificará os fatores e circunstâncias perniciosas, aquilo que veio de ruim. A função básica do conhecimento é a libertação da ignorância, com a consequente responsabilidade moral. Quem sabe, melhor avança, mais seguro se movimenta. Então, o conhecimento espírita, por sua vez, possui a superior característica de mudar para melhor a estrutura moral e emocional da criatura, a fim de que esta, longe de vencer os testes da evolução, a que todos são submetidos, no processo natural de crescimento interior e aquisição de paz. Queixar-se, portanto, nunca, por ser uma atitude sempre injustificável. Você disse que isso tudo é um processo. E como iniciar esse processo? Nós iremos iniciá-lo modificando hábitos danosos em qualquer área da existência, começando por aqueles que pareçam mais fáceis de serem derrotados. Sempre que surgir a oportunidade, façamos o bem, por mais insignificante que nosso ato pode parecer. Geremos um momento útil e aproveitemo-lo. Não nos cabe aguardar pelas realizações grandiosas e tampouco podemos esperar glorificação pelos nossos acertos. O maior reconhecimento que se pode ter por fazer o que é certo é a consciência tranquila. Toda a ascensão exige esforço, adaptação e sacrifício, enquanto toda queda resulta em prejuízo, desencanto e recomeço. Trabalhemos nossa própria intimidade, vencendo limites e obstáculos impostos, muitas vezes por nós mesmos. Valorizemos nossas conquistas sem nos deixarmos embevecer e iludir por essas vitórias. Há muitas paisagens ainda a percorrer e muitos caminhos a trilhar. Somente a reforma íntima nos concederá a paz e a felicidade que almejamos. A mudança para melhor é urgente, mas compete a cada um de nós, corajosa e individualmente, decidir a partir de quando e como ela se dará. Você ouve e se informa aqui em Gotas de Luz. Ok, estamos de volta. Esse é o nosso programa Gotas de Luz, hoje com o nosso companheiro Tadeu, trazendo aí sobre o futuro, né? O que é que temos que enxergar para o nosso futuro. Ô Tadeu, agora nessa questão toda que você coloca, existe um ponto aí que a gente não pode deixar passar, né? Quando erramos e bate o arrependimento, que é normal, às vezes acontece mesmo, erramos e aí bate o arrependimento. E até aí está tudo bem. Mas e se esse arrependimento ainda nos atravanca o futuro? Nós paramos, estacionamos, o que fazer? O que mais acontece, o que acontece, né? Eu diria, Pedro, que dentro das emoções mais amargas sentidas pelos seres humanos está o arrependimento. Ele chega tardiamente, embrulhado em sombras, trazendo o travo do fel. Insinua-se como tóxico penetrante, quando não irrompe desgovernado, produzindo desastre. Nunca antecipa sua presença, mas quando chega, mata a esperança, subjuga a coragem e vence a resistência. É útil para despertar a consciência. Então, até aí, já tem uma utilidade também. E ele é desastroso para a convivência demorada, porque destrói a vida. Então, se ele permanece com uma convivência demorada, aí ele acaba realmente nos atravancando, destruindo a vida. Assim, o arrependimento deve ser aproveitado pela alma que o sente, para elevar-se acima de sua influência perniciosa. Então, teria que aproveitar realmente, tirar proveito dessa situação. Quando a luz do arrependimento se acende na consciência culpada, esta visualiza com nitidez os desatinos cometidos e se julga irremissível
irremissivelmente perdida. Mas o arrependimento, ao contrário do que se pensa, ele é bênção, que enseja ao arrependido maturidade e convite à reparação. É a porta que se abre para a alma equivocada busque o acerto e se renove para Deus. Assim, se o arrependimento nos visita, não façamos dele motivo para o desalento. O agricultor desavisado, que semeia espinhos ao invés de boas sementes, ou desleixado, que permite o alastramento das ervas daninhas, quando se dá conta de que sua lavoura corre perigo, pode ficar se lamentando de braços cruzados. Ao contrário, ele deve agir rapidamente para recuperar o tempo perdido. Começa por arrancar os espinheiros e limpar o eito. Depois é tempo de preparar o solo e lançar sementes que produzam bons frutos. Jesus, profundo conhecedor dos mapas que norteiam a intimidade dos seres, ensinou-nos como proceder quando visitados pelo arrependimento. Então ele dizia, tomar do arado e não olhar para trás. Então está aí o esquema de perceber, de colocar em prática e não ficar simplesmente se lamentando. Perfeitamente. Agora, nós sabemos também, Tadeu, é uma coisa que se fala muito, não só no meio espírita, mas de um modo geral, né? Nós temos tido avanços tecnológicos maravilhosos e o avanço moral não corresponde, não acompanha. No Livro dos Espíritos, nós vemos que só iremos crescer quando houver equilíbrio entre o avanço tecnológico e o avanço moral. O que isso tem a ver com o futuro? Tem tudo, né? Porque nós, como nós dissemos aqui na questão da plantação, tudo que nós plantamos, nós iremos colher. E realmente isso é verdade com relação ao avanço tecnológico. Se nós analisarmos do final do século XIX aos dias atuais, houve um grande avanço tecnológico. Isso ninguém pode contestar. O homem venceu os espaços e chegou à Lua, e agora cada vez mais essas naves, né, não tripuladas chegando a Marte, fazendo vários testes. Internet, computadores, essa coisa toda, são pulos maravilhosos, né? Ele construiu máquinas capazes de vencer as distâncias entre os continentes, entre as nações. A internet é um exemplo disso, nós estamos ligados com o mundo a cada segundo. Ele descobriu a cura de enfermidades até então tidas como incuráveis. Na medicina também. Na medicina, conseguiu erradicar da Terra doenças que dizimavam vidas. Às vezes até doenças simples hoje, como a simples gripe, né? Embora com todo o progresso tecnológico conseguido e apesar da possibilidade de comunicação instantânea, o homem não logrou sequer minimizar a saudade, preencher a solidão, acalmar a ansiedade, evitar a dor, a doença e a morte. Conquanto a humanidade avança a passos largos na conquista de melhores condições de vida, de descobertas científicas, de aperfeiçoamento na produção de alimentos, vestuários e outras tantas conquistas, não consegue deter a onda de violência que apavora os seres. E é de nos perguntarmos por que isso está acontecendo. Por que tanta miséria moral diante de tantas conquistas intelectuais? A resposta é simples. Os benfeitores da humanidade esclarecem no Livro dos Espíritos, como você citou em sua pergunta, que o progresso intelectual engendra o progresso moral, mas que o progresso moral nem sempre o segue imediatamente. É preciso que os povos se tornem civilizados e não apenas povos esclarecidos. Na busca desenfreada por melhores condições de vida no campo material, o homem esqueceu de voltar sua atenção para ele mesmo, enquanto figura principal dessa engenharia toda. São importantes as conquistas intelectuais, porque as morais devem vir depois, como os espíritos nos responderam nessa questão do Livro dos Espíritos. Homens intelectualmente desenvolvidos podem melhor compreender o bem e o mal e optar pelo bem. Basta que uma virtude brote nos corações, a piedade, que é um embrião da caridade. Quando o homem se detiver diante do sofrimento alheio e lutar por solucioná-lo, descobrirá naturalmente o caminho que o conduzirá à felicidade. Essa é a orientação espírita. Só lograremos a nossa própria felicidade, o nosso futuro,
fomentando a felicidade do próximo. É dando que se É recebe. isso que e há quanto tempo já isso já foi nos ensinado. Tão simples, né? Tão simples. Se somos todos irmãos, não podemos admitir que sejamos felizes vendo os demais padecendo fome e frio, sem possibilidades de educação, de crescimento, de um lugar ao sol. Numa sociedade verdadeiramente civilizada, todos terão pelo menos o necessário para viver. E numa sociedade moralizada, todos seremos amparados e solidários, venceremos a solidão, a ansiedade e a dor. Porque vencidas serão as distâncias que separam os seres e os infelicitam. Você sabia, Pena, que a inteligência é poderoso instrumento para fomentar o progresso da humanidade? Agora, Deus quer que as pessoas inteligentes usem-no para o bem. E o bem de quê? De todos, e não para esmagar os mais fracos. E ainda, por mais inteligente que seja o homem, seu saber tem limites muito estreitos e restritos ao nosso planeta. É uma grande verdade também, verdade. quer dizer, nós somos limitados, né? Mesmo aquele com uma superior inteligência, Ainda está num certo limite. limite. Por esse motivo, ninguém tem o direito de envaidecer-se de sua inteligência, pois a Terra representa um grão de areia diante do universo infinito. Nós temos que ter coerência. Coerência. Essa palavra é uma palavra também muito interessante nesse assunto que nós estamos desenvolvendo hoje, Tadeu, que você nos traz, porque o nosso comportamento nem sempre está embasado na coerência. Esse que é o grande problema, né? E é preciso utilizar de coerência quando analisamos esse futuro, né? E é muito comum, Pinheiro, nós percebermos alguns contrassensos, que seria o mesmo que a falta de coerência se sobressaindo nas nossas ações. Um deles é o fato de pedirmos a Deus que nos dê saúde e nos entregarmos a vícios geradores de enfermidades. Então, quando nós falamos de futuro, o que nós queremos para o nosso futuro, isso tá bem esclarecido. Às vezes, em nome da justiça que dizemos defender, cometemos outras tantas injustiças. Alguns de nós lutamos por defender a natureza, o verde, os animais, enquanto que crianças morrem de fome e da falta de atendimento médico ao nosso lado. Enquanto se divulga a intenção de conter a prostituição infantil, o dito turismo sexual, a pedofilia, os mesmos meios de comunicação que criticam essas barbaridades promovem concursos nos quais são mostradas meninas de apenas 5 anos de idade, com roupas coladas ao corpo, maquiadas como adultas, dançando freneticamente de forma sensual. Dizemos lutar contra esses abusos, mas criamos todas as condições favoráveis para que proliferem. Então, isso aí é um contrassenso. Podemos observar ainda a mesma pessoa que divulga bebidas alcoólicas participar da campanha de vacinação infantil. É só nós prestarmos atenção. Tanto promovem o veneno como o remédio. Agora, o que isso tem a ver para o nosso futuro? Para a criança e o adolescente, o que importa é o ídolo. Se ele fala que é necessário a vacina e também faz comerciais de alcoólicos, é porque o álcool é bom. Ela associa uma coisa com a outra, né? Quer dizer, o ídolo está dizendo que vacinar é importante e é bom, e ele também faz aquela propaganda de algo, quer dizer que ela associa que deve ser bom também, né? Bom também. Então isso aí é o que nós estamos vendo para o nosso futuro. Se não atentarmos para esses contrassensos, estaremos passando aos nossos filhos a imagem de um mundo no qual não se pode confiar. Pare, ouça e medite. Momento de reflexão. Os horizontes das pessoas nos falam com relativa precisão sobre o tamanho do universo que elas carregam dentro de si. Sonhos distantes, ideais acalentados durante anos, desejos mais próximos e imediatos, tudo isso sinaliza os valores que guiam a vida de alguém, dando-nos a dimensão daquilo que é vital para a felicidade delas. Ter horizontes é se negar a admitir que a vida se resume apenas no prazer dos sentidos, na busca de coisas materiais e de evidência pessoal. É buscar, é transcender, ir além dos valores que o mundo determina e as pessoas entendem. É mergulhar em si mesmo, acordando talentos e servindo-se deles para interpretar a vida e modificar o mundo.
São os horizontes que nos impulsionam a continuar, pois nos indicam que a nossa missão na Terra ainda não terminou e que ainda resta algo a ser feito. Sem horizonte, somos apenas um projeto de ser humano, quando poderíamos ser uma árvore frutífera, um campo florido, uma ponte, quem sabe? Nunca é tarde para desejar, agir e buscar um ideal. Lute, resista, invista em tudo que você acredita e nunca duvide do quanto você é capaz. Você ouve e se informa aqui em Gotas de Luz. E a gente segue aqui falando então sobre o futuro. E o Tadeu tocou num ponto muito interessante, que é a questão da coerência, né? E nem sempre, ou se nos é permitido até falar, né? Na maioria das vezes não somos coerentes, né? Com aquilo que vivemos. E esse é um grande problema que nós estamos vivendo. E você, Tadeu, acabou citando um exemplo aqui muito interessante, que é essa questão do próprio ídolo, né? Que ele mostra um lado bom e depois ele acaba fazendo uma propaganda de outra coisa que não presta e passa uma imagem para o jovem, para a criança, né? E aí eu coloco o seguinte: em função disso, passa-se então a ter uma ideia de um mundo em que não se sabe o que é verdade e o que é mera ilusão, o que é um jogo de interesse, que é mentira. Fica muito confuso isso na cabeça das pessoas. Fica muito confuso, e hoje nós ligarmos a televisão, a gente vai ver um exemplo muito prático dessa confusão toda que está acontecendo nesse momento. E a ideia do ídolo, realmente, a gente não precisa citar nomes, mas dá para perceber que quando se faz a propaganda numa bebida alcoólica, ele ao mesmo tempo vai lá falar sobre campanha de vacinação. Então realmente falta coerência em quem os convida e quem está preocupado realmente com o nosso futuro. Então é importante que decidamos quais são os nossos verdadeiros valores e lutemos por eles com fidelidade. Seja nosso falar sim, sim, não, não, conforme adverte o Cristo. Seja, se nos agrada, né, lutar pelos direitos, que o façamos integralmente, defendendo tanto os nossos quanto os dos outros. Se desejamos, como eu já citei aqui também e vou repetir várias vezes, que Deus nos dê saúde, lutemos por preservá-la. Agindo com coerência em todos os momentos é que poderemos intitular-nos como verdadeiros idealistas. Nós falamos ali atrás sobre o arrependimento e a gente volta um pouquinho à carga sobre essa questão, né? Quando erramos, a consciência de culpa, né, nos arrasta muitas vezes para o imobilismo, para a estagnação, que é outro ponto também muito ruim, né? Justamente, a consciência de culpa, ela atinge o mundo íntimo da criatura, na qualidade de um autêntico flagelo. Então, a partir do momento que se instala, ele desequilibra as emoções e pode levar à loucura. A ciência dos erros passados pune com rudeza o infrator perante si próprio, mas não o corrige para o futuro. Teria um exemplo para ficar mais claro. Ficar mais claro. Né? Então, o cumprimento de uma penitência. Tá? A gente vê muito isso daí no nosso dia a dia, na televisão, pessoas conhecidas cumprindo uma penitência. Embora constitua evento doloroso, nada repara e, por isso, não traz a plenitude psicológica curativa promovida pelas ações positivas. O que foi feito não mais pode ser impedido ou evitado. Disparada uma flecha, Pinheiro, ela segue o seu rumo. Não há como retornar. Não há como retornar. Se uma ação foi ruim, o importante é reparar os danos que causou. É um sinal de covardia e infantilidade justificar um erro com autoflagelação, sem sanar as consequências, tornando a ele, na primeira oportunidade, sobre alegação de fraqueza. Então é nobre assumir o próprio equívoco, meditar serenamente sobre ele, arcar de forma corajosa com seus efeitos e repará-los do modo mais perfeito possível. O difícil processo de reverter os resultados de um ato indigno tende a ser eficiente antídoto para as novas experiências. Aí nós estamos falando de futuro. Tome-se o exemplo de uma mulher que voluntariamente faz um aborto. Sua consciência pesa e ela pode desenvolver neuroses variadas, mantendo a mente focada no agir equivocado,
a essa altura irremediável. Mas, se essa mulher também pode, de modo muito mais proveitoso, dedicar as horas do seu tempo dispensando amor e cuidados às crianças órfãs. Então ela já está acertando o seu futuro. Ela teve a desdita de rejeitar o filho que Deus lhe deu. Em sua infinita sabedoria, né? Ele nos confiou esse filho, mas ela nada a impede de adotar, por filhos do coração, os pequenos desamparados do mundo. Resumindo, o tempo aplicado nessa tarefa é muito mais útil do que se for perdido em lamentações, ficar lamentando. Exatamente. Além de desempenhar, de certa forma, a missão materna, seguindo nesse raciocínio dessa mãe aí que realizou o aborto, essa missão que ele estava destinada, ela fazendo esse aborto, ela parou essa missão. Ela deixou de cumprir essa missão. De cumprir. Então, o contato com a infância desvalida pode sensibilizá-la para as inefáveis bênçãos da maternidade. E infância desvalida é o que mais nós temos nos dias de hoje. Crianças aí necessitadas de todo tipo de amparo. Tudo isso tem o condão de funcionar como medida preventiva de novos desatinos. Então aí nós estamos já pensando em futuro de novo. É a medida preventiva, nós estamos aprendendo com isso para não errar novamente. Por outro lado, o remorso inativo e estéril, ao desequilibrar a personalidade, abre as portas para os mais diversos equívocos, dos quais nada de bom resulta. A partir do momento em que se elege como meta uma vida de paz, com a consciência tranquila, há um preço a ser pago. E qual é esse preço? A perseverança no dever. Dignidade, harmonia, equilíbrio entre consciência e conduta não ocorrem ao acaso e não se podem improvisar. Tais virtudes devem ser conquistadas no dia a dia, mediante seu perseverante exercício. Mas, em face de dificuldades para agir corretamente, por uma atitude viciosa, encontrar-se ainda muito arraigada, há sempre um derradeiro recurso. E qual recurso que é esse? Qual seria? A oração. Então, Deus dispõe de infinito manancial de paz sempre à disposição de suas criaturas, desde que estas o busquem com sinceridade e fervor. Então, o homem, manifestando a firme intenção de resistir ao mal, a divindade, por certo, o fortalecerá no bem, pois foi o próprio Cristo quem afirmou: pedi e obtereis. Agora, Tadeu, vamos aqui voar um pouquinho, né? Muitas pessoas gostariam de saber como será o meu futuro, né? Daria para saber com certeza como seria esse futuro? É uma pergunta. E caso a sua resposta seja positiva, baseada em quê? Nós poderíamos, Pinheiro, usar a natureza como exemplo. A natureza sempre nos oferece grandes e belos ensinamentos. Basta que prestemos atenção nos mínimos detalhes. É o caso, por exemplo, da semente de um fruto. E quando falamos em semente e fruto, logo nos vem à mente a germinação das sementes de trigo, milho, feijão, entre outras. Mas não são só essas sementes que nascem e frutificam. As sementes do bem e do mal que espalhamos germinam também com toda certeza e precisão. Então vamos lá ver, ó, as sementes do bem e do mal. Nós estamos falando das duas sementes que nós iremos distribuir e elas germinarão. Agora, há sementes de germinação rápida, como a da couve, por exemplo, e há outras de germinação lenta, como a do carvalho. Então, quem já plantou já percebe que a couve rapidamente já está lá germinando. Não é o mesmo tempo para toda semente, cada semente tem o seu tempo. Então, todas, porém, nascem, crescem e dão fruto em seu devido tempo. O mesmo acontece com a sementeira do bem e do mal. Algumas sementes nascem de pronto, outras são de germinação tardia. Mais demoradas, né? Demorada. A terra não guarda nenhuma semente viva em seu seio. Todas as que ali são lançadas, dali surgem com seus respectivos frutos. Então, se nós queremos saber como será o nosso futuro, temos que olhar a qualidade das sementes, porque a terra não guarda nenhuma semente viva em seu seio. Isso quem nos disse foi Vinícius, em um dos seus livros. E fenômeno semelhante ocorre no terreno espiritual.
o bem ou o mal, a verdade ou a mentira, o amor ou desamor, a justiça ou injustiça, uma vez semeadas, nascerão fatalmente e darão frutos conforme suas respectivas espécies. Jesus, o grande sábio da humanidade, ensinou-nos essas coisas quando falou que uma árvore boa não dá frutos maus e uma árvore má não pode dar bons frutos. E ainda afirmou que não se colhem figos dos espinheiros, nem se apanham uvas dos abrolhos. É uma grande verdade, né? É tão simples e não queremos, estamos resistentes, né? Porque nós podemos afirmar que, inegavelmente, a colheita de hoje resulta do plantio feito no passado. Passado esse que pode ser próximo ou até mais distante. De outras existências até. É isso mesmo? É isso mesmo. É por essa razão que são necessárias várias existências para plantar e colher, preparar o solo e semear novas sementes. É essa lei de causa e efeito, Pinheiro, ou de ação e reação, tem por finalidade o progresso intelectual e moral do homem. Quando colhemos os frutos amargos das semeaduras infelizes, aprendemos a selecionar melhor as sementes para os plantios futuros. E é isso que Deus espera de cada filho seu. Então não é uma punição por um erro, é uma colheita daquilo que se plantou. Semeamos. E nós temos tempo para escolhermos melhor essas sementes, é que nós estamos plantando. Dessa forma, de existência em existência, vamos aperfeiçoando o nosso campo íntimo, arrancando as ervas daninhas e cultivando a erva boa das virtudes. Portanto, pela semeadura de hoje, podemos precisar como será a nossa colheita futura. Assim, como não devemos lançar a culpa em ninguém pela colheita que estamos fazendo hoje. E por que não podemos atribuir a ninguém? Sermos os únicos responsáveis por ela. Diante dessa colocação, não tem dúvida, né? Afinal, Pinheiro, foi o próprio Cristo que assegurou que a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Então, tratemos, pois, de tomar os devidos cuidados com as sementes que estamos lançando no solo nos dias atuais. Outro aspecto. Nós poderíamos afirmar também que o futuro não é mais aquela coisa assombrosa, envolta em trevas, mistérios, nada nesse sentido. E medos, né? Às vezes esses medos de um futuro plantados com diversos interesses. Então, e o que nós poderemos dizer que será o nosso futuro? O futuro será inevitavelmente a ceifa, ou seja, a colheita do presente. Como o presente é a consequência do dia de ontem, como o dia de amanhã será resultante do dia de hoje. Não há mais surpresas nem imprevistos. A luz do Consolador espancou as trevas que obscureciam o porvir, o nosso futuro. Só não veem os cegos de espírito. Como nesse mundo, só não enxerga a luz do sol os cegos do corpo. Só com a luz do Espírito poderemos resolver os problemas da vida e conduzir-nos com firmeza na conquista desse futuro, que não será mais problemas da vida e conduzir-nos, né? Nós temos aí que resolver esses problemas da vida e nos conduzir com firmeza na conquista desse futuro, que não será mais uma vã esperança, mas uma gloriosa certeza. Quem caminha na dúvida, sem saber para onde vai, é cego, não vê o futuro. Quem avança na certeza é porque vê, não vacila, não titubeia, marcha firme e resoluto na conquista do porvir, cuja imagem, cheia de encanto e beleza, distingue nitidamente nos horizontes da vida eterna. O que também seria importante sabermos para a gente falar de futuro, o conhecimento de si próprio, o conhecimento de cada um, seria importante? De suma importância, saber quem eu sou no contexto do universo, o que eu estou fazendo aqui, para onde eu vou e quem realmente eu sou, né? Porque muita gente, né, Tadeu, vive em busca de um futuro melhor e acaba se esquecendo de viver o presente, acaba de se esquecer de viver o momento atual, o hoje. O que é que pode ser dito? Temos que fazer uma análise, Pinheiro, de como temos ocupado o nosso tempo, como anda a nossa escala de valores. Ser imortal, que todos nós somos,
buscando valorizar o que tem valor efetivo, ou ainda tem dado importância às coisas efêmeras e fúteis. Então aí nós estamos preparando o nosso futuro. Se nós temos ocupado o nosso tempo com coisas úteis ao progresso intelectual e moral, ou somente com as coisas passageiras, na busca de satisfações imediatas. Esses questionamentos devem ser uma constante em nossas vidas, ou, pelo menos, na vida daqueles que realmente anseiam por melhores dias. Alguns de nós dedicamos muito tempo relembrando ou lamentando o passado. Nós já falamos muito sobre isso. O passado deve nos servir de lição, de experiência, mas é passado e não pode ser modificado. O futuro, esse sim, é construído agora, no momento atual, e não pode ser antecipado. Por vezes, a sociedade tem se ocupado com coisas que não contribuem em nada e até são prejudiciais ao desenvolvimento do ser. Um dia Jesus chamou-nos a atenção dizendo: porque onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Nessa frase curta e profundamente filosófica, Jesus nos deu uma fórmula infalível de avaliar onde estão depositados nossos verdadeiros valores, que é onde nosso coração está empenhado. É muito interessante. Tadeu, passa então para o nosso ouvinte quais foram as obras consultadas para a realização do programa de hoje. O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, Revelações da Luz, de Raul Teixeira, Vigilância, de Divaldo Pereira Franco, pelo Espírito Joana de Ângeles, Em Torno do Mestre, de Vinícius, Momentos de Saúde, de Divaldo e Joana também, e textos do site do Momento Espírita, intitulados Coragem para Mudar, Arrependimento e Ação, A Civilização do Futuro, Quem Eu Sou, Consciência de Culpa, Os Desafios e Contrassensos. Encerrando o programa de hoje, ouça agora a mensagem final. Não fique se lastimando. Se errou, não permaneça recordando o erro e se martirizando. Prometa a Deus e a si mesmo não cometer a mesma falta. A vida caminha para a frente. O que passou, passou. Levante o pensamento e entre no trabalho com alegria e ânimo. O trabalho bem executado faz esquecer o passado faltoso. Deus fez o movimento da vida voltado para o futuro para que pudéssemos recomeçar sempre. Tenham todos muita paz e até o próximo Gotas de Luz. Você acabou de ouvir Gotas de Luz, um programa elaborado e apresentado pelo Departamento de Divulgação da União Espírita de Monte Alto.